E aí, seus loucos? Primeiro de uma série de vídeos que eu estou trazendo para ajudar quem ainda está fazendo a teórica. Porque afinal, nem só de prática se faz um bom motorista. Eu sou o Diego, instrutor de trânsito. Bem-vindo ao canal Faixa da Direita. Se esse vídeo te ajudar, se inscreve que eu vou trazer mais vídeos como esse. Deixa o joinha e bora pra aula. A prova teórica, ela não costuma ser uma prova muito complicada. Claro que para alguns vai ser um pouco mais difícil, para outros um pouco mais fácil, mas de uma maneira geral, ela não costuma ser muito complicada. Tanto que o índice de aprovação, ele beira os 80%, 90%. E como é que funciona essa prova? Ela é prova de múltipla escolha, é uma pergunta. No nosso caso do Rio Grande do Sul, com 5 respostas. Por que no Rio Grande do Sul? Porque tem estados que são só 4. Mas aqui no Rio Grande do Sul, por algum motivo, o Detran colocou 5. Então, é uma pergunta com 5 alternativas e uma delas está correta. Sendo assim, mesmo não sabendo nada daquela questão, mesmo chutando as escuras, tem 20% de chance de acertar essa questão. E é uma porcentagem razoável. No chute, 20% é uma boa porcentagem, com certeza. Essa prova ela possui 30 questões, sendo que dessas 30, 70% precisa ser acertada, 21 questões então, para ser aprovado. Acertou 21 questões, está aprovado. Se tem 30 questões e eu comentei que 20% das questões chutando já é garantido, numa matemática bem grossa, bem rude, pode-se dizer que 6 questões dessa prova são garantidas, chutando, sem saber nada, só alucinando qualquer coisa ali que está vindo na frente, 6 questões são garantidas. Porém, tem alguns macetes que vão fazer aumentar um pouquinho mais essa porcentagem de acerto, em 30%, além das 20% do chute, tem macetes que facilmente chegam a 30% de acerto nas questões. Se nos 20% do chute, mais os 30% dos macetes, vai totalizar 50% de acerto. Metade da prova praticamente garantida. Se a metade da prova, se é 30 questões, a metade vai ser 15, e precisa de 21 para acertar, para passar, só precisa de mais 6 questões acertadas para ser aprovado. Simples assim. E qual que são esses macetes? Vamos ver então. Então, primeira medida, palavra limitadora. Essas palavras elas limitam as ações e medidas a serem tomadas. Elas deixam muito limitada, muito engessado o que pode ser feito. Tal como apenas, jamais, nunca, sempre, somente, só e unicamente. Se alguma dessas palavras aparecerem em uma resposta da pergunta, muito provavelmente ela está errada. Quer ver um exemplo? Caso um cidadão seja pego dirigindo sem possuir CNH, qual punição ou medida administrativa será aplicada? Letra A. Será multado e sempre terá seu veículo removido. Não, está errado. Ele vai ter o veículo retido para poder chamar dentro do tempo hábil alguém habilitado então para retirar esse veículo. Então ele não vai ser sempre removido. Há a opção dele ser retido apenas. Só terá seu veículo retido? Não, vai ser aplicada a multa também. A maioria das punições sempre vai ter multa. Na maioria das infrações sempre vai ter multa. Será multado e terá seu veículo retido, ok? Caso possa ser apresentado o condutor habilitado no prazo estipulado. Parece ok. Nada de palavras que limitaram a situação. Deixou bem aberto para possibilidades.
parece a correta. Vamos seguir. Apenas multa. Não, esse veículo vai ser retido, talvez removido, dependendo da situação. Será multado e jamais terá seu veículo removido. Não, como eu comentei, se não conseguir achar alguém habilitado dentro do tempo hábil, esse veículo vai ser removido sim. Então essas palavras elas limitaram muito a situação e automaticamente foram excluídas. Essa daqui deixou aberto, então pode-se dizer que essa aqui foi a correta. Outro macete muito óbvia. Quando a alternativa A ela é óbvia demais, desconfia. É muito comum a alternativa A ser aquela em que bate o olho e ela já é entendida como ser a correta. Só tem que tomar cuidado, que às vezes pode ser feito para testar a atenção, então desconfia. Isso é quase uma sacanagem feita pelo Detran. Esse é o legítimo pega-ratão, em que às vezes uma palavra ou duas mudam totalmente o sentido da pergunta, da resposta. E lendo mais abaixo encontra uma que se enquadra melhor do que aquela primeira. Vamos ver um exemplo. Você está dirigindo em uma rodovia e seu caroneiro começa a passar mal. O que você deve fazer? Questão A. Parar o veículo imediatamente para que ele possa descer e se recuperar. Parece uma boa ideia. Se o aluno está ali empolgado, está ansioso para terminar logo, vai bater o olho aqui e vai dizer é essa. E vai levar essa como certa. Mas vamos continuar lendo. Ir o mais rápido possível para chegar logo ao destino. Não vai ir rápido de jeito nenhum. Isso vai colocar em risco todo mundo e é uma infração de trânsito. Letra C, abrir a janela e pedir para ele pôr a cabeça para fora para pegar um vento. E aí acontece o que no filme Hereditário aconteceu. Fica a dica. Péssima ideia. D. Parar o veículo em local seguro para que ele possa descer e se recuperar, para só depois seguir viagem em velocidade reduzida. Depois a gente volta e analisa essa. Ignorar e seguir viagem. Não, essa está fora. O que tem de diferente na A e na D? Repara, parar o veículo imediatamente para que ele possa descer e se recuperar. Esse imediatamente compromete toda essa frase. Não vai parar o veículo imediatamente, não vai parar o veículo no meio da via, simplesmente para a pessoa descer no meio da via. Não, está errado. Então, lendo a outra questão, se entende que tem que ser parado em local seguro para que ele possa se recuperar e depois seguir viagem em velocidade reduzida. Essa questão aqui é a correta. Bateu o olho na A, achou que era, mas não era. Então desconfie quando é muito óbvio. Outro macete, a absurda. Quando a alternativa ela é muito absurda, pega e elimina logo ela. E é bem comum aparecer nas alternativas, alguma delas ser uma coisa muito absurda. Com exceção de legislação. Essa é um pouco mais difícil de aparecer. Mas direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente, é bem comum entre as 5 questões ter uma totalmente absurda e dá para eliminar logo ela, que aí restam só mais 4 para se preocupar. Vamos ver um exemplo. Ao avistar um acidente, o que você deve fazer primeiro? Primeiro, verificar a vítima? Talvez, vamos deixar aqui em check. B, chamar o resgate? Parece mais interessante chamar o resgate antes de verificar a vítima. Então, descartamos o verificar a vítima, deixamos o chamar o resgate como principal. Chamar o fotógrafo. Identificamos, então, a absurda. Qual a necessidade de chamar um fotógrafo? Não faz nem sentido isso. E esse tipo de pergunta, que parece absurda,
cai na prova. Já caiu, vários alunos já relataram algumas até piores do que essa. Então, normalmente vai ter essa questão absurda entre as respostas. Sinalizar o local a fim de evitar novos acidentes, isso aqui é mais interessante do que chamar o resgate. Então, sinalizar o local é o primeiro a ser feito, depois chamar o resgate, depois verificar a vítima. Aplicar os primeiros socorros? De jeito nenhum. Uma pessoa leiga não deve tentar fazer primeiros socorros, que pode agravar ainda mais o problema do acidentado. Então, nessas questões, fica sendo a D. E essa C fica sendo a absurda, que sempre vai ter. Então, pessoal, eu vou deixar as próximas dicas para um próximo vídeo, para esse aqui não ficar tão extenso e cansativo. Mas para receber esses novos vídeos, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. E se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, deixa o joinha para fortalecer. Até a próxima aula e falou!